né? Seja o que você quer que seu filho seja, né? Porque ele vai seguir teus passos. Os pais vão ser os últimos a saber. E não vai ser uma comunicação verbal, provavelmente. Então, estar atento para o tipo de conteúdo que ele consome é um desafio, mas é fundamental. Eu, como mãe de pré-adolescentes e psiquiatra, numa fase em que a gente tem sentido uma adolescência cheia de desafios, estava rolando ali o vídeo outro dia e encontrei uma colega psiquiatra, a Paola, trazendo uma informação que eu achei tão rica e que me tocou tanto. Ela falava um pouco sobre essa necessidade do sentido nessa fase da vida, né? E aquilo me fez cair um monte de ficha. Bom, vocês sabem que eu adoro falar e aprender sobre isso e junto compartilhar aqui com vocês. Então hoje a Paola, psiquiatra, vai vir aqui contar um pouco dessa história pra gente. A gente vai conversar sobre esse tema da adolescência atual e os desafios, junto com esse conteúdo que ela tem trabalhado tanto, inclusive da parentalidade, né? Paola, obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no Pragmática Psiquiatria. Esse aqui é um bloco que eu chamo de psiquiatra sem receita, que a gente não tem nem receita escrita e nem receita pronta para as pessoas seguirem. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conta de você, quem que é você, para a gente começar essa conversa. Bom, Carol, primeiro eu queria te agradecer muito o convite, foi uma honra. Eu entrei em contato com o conteúdo que você tem produzido e achei muito interessante também. Queria te parabenizar por isso, pela iniciativa, né? E pelo espaço de discussão, porque eu acho que, como colegas mesmo, né? A gente acaba tendo uma prática tão isolada, né? Então é muito bom poder trocar mesmo, né? Bom, depois que eu me estabeleci aqui na cidade de São Carlos, com 2 filhos que estavam caminhando rapidamente para a adolescência, e pena que esse conteúdo não pôde ser aplicado para eles, né? Mas eu tô aqui na cidade há 14 anos agora, e no atendimento com criança você acaba tendo que ter um contato mais próximo com psicólogos, psicopedagogos, fono, TO, enfim, isso compõe bastante a equipe, né? E particularmente essas 2 colegas com as quais eu discutia bastante casos, e tínhamos uma afinidade de ideias e uma proximidade maior, a gente começou a notar com algum desconforto que as orientações eram muito repetidas, e foi daí que surgiu a ideia da gente trabalhar um conteúdo que fosse comum para a orientação com os pais. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho há mais ou menos 2 anos. Então, com os referenciais da formação de cada uma, né, da parte teórica mesmo de cada uma, a gente junta e troca e afina a nossa prática com aquilo que a gente já tem de experiência, que já faz uns aninhos, né? Não preciso mencionar quantos aqui, mas brincadeiras à parte, são mais de 20 anos de consultório, então a gente traz essa experiência para tentar replicar, né, esse conteúdo. Sim. E desenvolvendo esse conteúdo e nos aprofundando ainda mais na questão da adolescência, o que a gente se depara é que as famílias perderam muito a referência, porque também a adolescência hoje é muito particular em relação àquilo que a gente tem de modelo prévio, né? Sim, sim. Principalmente em termos de adoecimento, o Covid foi um boom, né? Uma grande mudança, assim, né? Sem precedentes. Sem precedentes, assim, né? Em termos de neurodesenvolvimento, e muito rapidamente as consequências disso foram ficando evidentes pra gente, né? Dos atrasos de fala, a questão da alfabetização, o desempenho na escola. Mas os pais também ficaram confinados com os filhos em casa, tendo que desempenhar tarefas que não eram, para as quais eles não estavam preparados, né? E tudo do dia para a noite. E também se adaptando com as próprias questões, né? Então, a pandemia exigiu muito da saúde mental de todo mundo, né? Mas trouxe à tona também muitas questões que já estavam caminhando meio de uma forma não muito saudável antes, né? Eu não sei se na sua prática você se depara com isso, mas as taxas de incidência de transtorno mental em crianças e adolescentes têm aumentado bastante, né? Muito, muito. E com certeza, acho que nessa época de pandemia isso aí ficou mais evidente. Mas acho que já foi tudo meio junto, né? Isso que você está trazendo, né, Paula, é o que eu acho que mais angustia, assim, pra gente, né? A gente está passando, né, por uma fase de muita... Vamos pensar assim, na adolescência por si só, acho que já é
um processo desafiador, né, na parentalidade, né? Não à toa a gente ouve tantos temas aí, né? Aborrecente, sempre aquela coisa, ele é adolescente, então assim, já é um lugarzinho meio delicado, assim, de cuidado, vamos dizer assim, né? E que eu particularmente gosto bastante, sabe, gente? Então fiquei super empolgada em trazer a Paula, porque diferente dessa, né, dessa visão um pouco mais negativa, eu gosto de olhar para ela com mais curiosidade, assim, do que com crítica em si. Mas a despeito desse desafio que a própria fase em si traz, a gente agora está com, parece que isso, né, uma transformação gigante e muita informação, né? Então, assim, eu acho que é um lugar mesmo que a gente precisa, acho que se debruçar um pouquinho para entender algumas coisas, né? E não sei, assim, o que você tem sentido aí que mais está te chamando a atenção, tanto nesses contextos, a adolescência em si, quanto a fase atual da adolescência? Então, vamos lá para o que a gente sabe, né? A adolescência em si é um momento de transformação e eu acho que às vezes essa informação é divulgada, mas ela não é muito bem compreendida. Quando o indivíduo, né, entra na adolescência, ele está saindo daquele momento em que a referência é 100% os pais, por uma questão de sobrevivência, né? Tudo que vem dos pais, desde o primeiro momento da vida, né, diz respeito a nomear o mundo, apresentar o mundo para aquele ser. Então tudo que vem dos pais é verdade absoluta e os pais são a referência absoluta também. A entrada na adolescência amplia o horizonte dessa criança, né, que aí já não é mais uma criança, mas desse indivíduo. E ele vai agregar esse horizonte maior, mas para fazer esse movimento ele tem que romper com as verdades dos pais e com a referência dos pais. Isso não significa conflito necessariamente, mas conflito no sentido de agressividade, de relações disfuncionais. Mas conflito no sentido de discordância, necessariamente sim, vai haver, né? E às vezes os pais se desesperam muito, né? Como é que eu eduquei dentro de um referencial de religião, de política, de valores, de sei lá o quê, e agora ele vem me falar de alguma coisa completamente diferente. Eu tô rindo porque eu acho que às vezes os pais levam até a sério demais, sabe? Como se fosse uma ruptura. Uma afronta mesmo. Uma afronta. E deixa, é só a fase, né? Por outro lado, se ele não tiver essas paixões e essas causas nessa fase, você está privando aquele ser de expandir a existência dele e colocar a energia dele em tanta coisa, né? Porque depois a gente vai perdendo esse ímpeto ao longo da vida. Exato. Então, se isso não explodir, se isso não expandir nesse momento, você perdeu uma chance valiosíssima. Então, a adolescência tem que ser entendida, não no sentido de que precisa ser contida, e não necessariamente o adolescente é chato também, né? Ele é muito questionador, ele incomoda às vezes por causa disso, mas ele também chacoalha as estruturas, né? Da família, das crenças, dos costumes. Às vezes ele coloca em xeque a necessidade de muitas coisas que a gente às vezes repete porque traz do modelo anterior e nem tinha se questionado, né? Mas que não tem função na vida hoje. Enfim, então acho que esse olhar mais claro para a adolescência e com essa tolerância não significa de jeito nenhum ser condescendente com tudo que ele propõe, ou aceitar, ou delegar ao adolescente que estabeleça as regras, né, para a vida dele. Não, absolutamente não é disso que se trata, mas é acolher as ideias. Agora, desculpa. Quero falar um pouquinho, que eu me amo, né, quando você traz isso, já me enche aqui um pouquinho, assim, né. Porque, assim, em vários episódios aqui, eu tô, às vezes, trabalhando em resgatar o selfie do adulto, né? Aquele adulto que hoje já se sente meio apagado, meio sem quem é ele, né? E eu trago sempre essa ideia, né? O que você gostava na adolescência, né? Quem era você na adolescência? Exatamente, porque é nesse momento em que eu acho que o rompimento com a família e a necessidade de achar quem é você nessa sociedade, seja, né, familiar ou mesmo extrapolando esse ambiente, é um momento em que eu acho que boa parte da nossa essência aparece, né? Então, quando você está trazendo isso, eu acho que é um convite, né, para a gente ser um pouquinho mais cuidadoso com essa fase, né? Entender esse papel e importância dela, né? Uma vez num congresso, acho que eu também já citei aqui, né?
o cérebro muda, né, nessa fase, quer dizer, ele é o lugar de negação da família em busca do grupo, né, então tudo que o grupo quer é muito importante, né, assim, e eu acho que se a gente pensar isso em termos de natureza, acho isso muito saudável, né, assim, que em algum momento realmente a gente tem que, né, ir nesse sentido. E o outro dado que eu lembro muito, né, e aí eu não sei como que você entende isso, e se é por aí mesmo, porque eu lembro que isso foi em congresso, é a noção de risco, né? Tem muito menos noção de risco, né? E que por mais que seja algo perigoso, também está dentro de algo muito da natureza, né? Eu preciso ter menos noção de risco e eu preciso me despregar do grupo para assim, seguir num fluxo saudável. É um pouco isso? O que você acha dessa ideia? Sim, sem dúvida. Assim, as coisas têm que estar equilibradas em alguma medida, porque se eu tenho muito medo, se a minha noção de risco já é muito estabelecida, eu não saio do conforto da minha casa, né? Da proteção da asa dos pais. Então eu não vou me arriscar nunca, não vou explorar nada nunca, né? Mas é isso, é o momento em que se explora e que a gente testa as versões possíveis de nós mesmos, né? Para depois ir definindo alguma lá pra frente. E que ao longo do tempo corre o risco disso que você falou também, né? E diminuindo essas possibilidades, né? A gente vai recolhendo elas, né? Acho que elas vão mudando já na fase adulta, né? As demandas da vida adulta, na verdade, engessam muito a gente, né? Então, se eu não explorei nesse momento, né? Agora, particularmente em relação a essa adolescência, né, que a gente está vendo agora, pós 2000, com a invenção, com o acesso, né, ao iPhone, e depois a internet, e posteriormente as mídias sociais, né, a gente também já não sabe exatamente quais são os impactos, né, a gente está aprendendo, está observando, está atento no sentido de constatar que eles estão acontecendo, mas a gente também já não conhece mais todos os passos dessa adolescência. O que a gente sabe é que é um período que está se alongando bastante, então a adolescência já não é mais aquela cronológica. Aliás, como todos os períodos da vida, não sei se você também vê dessa forma, mas a vida adulta, a meia-idade, então todas essas fases estão se dilatando, né? E a adolescência está ficando grande no meio disso tudo. Eles vêm com muita informação e com muito pouca oportunidade de experimentar. A liberdade que se tinha de brincar na rua, de estar sem a intervenção e a supervisão de adultos o tempo todo, como adolescentes mesmo, né? De se arriscar, enfim, de explorar o ambiente. Total. Os adolescentes hoje perderam a rua, né? O ambiente da cidade, eles perderam completamente. Total. Então, em termos de pragmática, eles estão muito deficitários de funções executivas, né? Quer dizer, a gente ainda está descobrindo as consequências dessas mudanças. É um pouco isso que você vem percebendo. Quer dizer, a gente está em fase de observação, já vendo algumas consequências, mas sem o todo, assim. Talvez estamos passando ali no processo sem conseguir enxergar o todo. É isso que você sente aí na prática? Eu acredito que sim, né? A gente não tem referência do ponto de vista biológico mesmo, né? Quais são os impactos que isso está trazendo para o neurodesenvolvimento, para as conexões estão muito mais superficiais, né? A rede de apoio, a gente sabe, como profissionais de saúde mental, o quanto a rede de apoio é fundamental lá na vida adulta, né? O quanto ela sim. é pilar para uma vida saudável do ponto de vista mental, né? Então, como é que será que vão ser essas relações lá na frente? Os amigos de infância vão continuar se conectando, se apoiando, vai ser sempre por intermédio de câmera ou contato físico, pessoal, assim, vai fazer diferença, vai ser resgatado em algum momento. E o que você já tem de percepção, olhando para isso, para essa perda de liberdade, para esse excesso de exposição de tela, para essas mudanças nas conexões, na sua prática você já consegue ter esse recorte de diferença, Paola? Como que está aí para você lidar com essa saúde mental do adolescente? Olha, o que chega para a gente no consultório já vem com o viés do adoecimento, né? Mas a impressão que eu tenho, tanto de literatura quanto das pessoas que trabalham, às vezes professores universitários, pessoas que estão contratando para estágio, né?
são pessoas que têm muita informação, mas, de novo, a capacidade de executar funções, tarefas é muito limitada. Às vezes muito sem iniciativa, sem proatividade, sem muita capacidade de resolução de problema. E a tolerância à frustração, isso eu acho que está ficando bem evidente, está diminuindo muito. Então, são gerações que estão se tornando, aparentemente, cada vez mais sensíveis em relação à frustração. A gente vê isso quando começam a entrar na vida adulta, né, não permanecem nos empregos, nos estágios, porque toleram muito pouca pressão, nos relacionamentos, às vezes desistem da formação, desistem muito rápido de uma série de coisas, porque não toleram desconforto. Não foram ensinados a isso, né? Porque, por outro lado, a gente está num nível de conforto em termos de desenvolvimento humano mesmo, né? A gente não tem que se preocupar, a gente não tem nem que se preocupar que vai fechar o supermercado e você não comprou o que você precisava, você não vai passar fome, né? Sim. Na pior das hipóteses, às 3 da manhã você tem o iFood lá. Então, sim, a gente o nível de conforto está muito grande. E é nesse sentido que eu estava falando aquilo que te chamou a atenção, sim, do propósito. Exatamente. Sim. Me fala um pouquinho disso, né? Porque eu acho que vem primeiro essa informação aí da preocupação, do negativo. Para onde ir, então, né? Que lugar é esse que talvez vai nos ajudar aí a conduzir? Na adolescência, como a gente estava falando antes, né? É o momento em que você extravasa o seu eu, que você explora possibilidades, facetas suas de descoberta. E isso é muito legal como impulso inicial, mas isso não se sustenta se você só voltar essa energia para você. Né? Você não consegue se repor disso. Então, quando tem um propósito, a adolescência é, na verdade, a fase das grandes causas. Sempre foi a fase das grandes causas. E diga-se de passagem, boa parte dessa energia da adolescência, comprando as causas, questionando, foi que movimentou o mundo ao longo da história. Né? Grandes movimentos de ruptura, né? Acontecem nesse momento, puxados pela ideologia que os adolescentes e adultos jovens ventilam, né? Quando isso se esvazia, a vida vai ficando muito pobre de significado. Quer dizer, eu já estou numa existência que me oferece todo o conforto, sem grandes esforços. Tolero muito pouco frustração. Minha rede de suporte já é constituída por vínculos que são mais frágeis. Se eu não tenho uma paixão que me extrapola, que me transborda, facilmente eu entro no tédio o que está na moda dizer, né, da dopamina fácil e ruim, né, que é eu ficar no prazer momentâneo, mas é aquele prazer quase sensorial, muito rápido, né, e que não preenche verdadeiramente. Isso não é felicidade. A felicidade vem do esforço da realização, né? Da sensação de satisfação com a identificação de algo que eu fiz, que eu contribuí, que eu deixo, né? Que me extrapola, a minha existência. Então, cair nesse vazio é entediante, é frustrante, e eu acho que isso drena a energia demais, assim. Então você sente que... Desculpa. Fala. Aqui na cidade, né, como é uma cidade que tem 2 grandes universidades públicas, uma grande particular, a gente lida muito com estudantes, né? E era assustador observar, assim, me chamava muita atenção aqueles alunos que eram ótimos alunos no começo do curso e que ficaram com 1, 2 DPs. E que já cumpriram o tempo de estágio e não precisa muita coisa, e também no estágio, e aí fica arrastando 1, 2 matérias por 1 ano. E aí, frequentemente mesmo, eles vinham para o consultório com sintomas depressivos. Porque é um vazio muito grande, assim. O que eu tenho de objetivo na vida? Concluir uma matéria que é 1 aula na semana, 2 aulas na semana, e eu não tenho mais nada para fazer, né? Que não seja voltado para mim. É muito pobre. Sim, não, faz todo sentido. Agora, como é que você tem conduzido isso? Você tem conseguido, acho que, achar essa... porque aí você está trazendo uma consciência, né? De que enquanto a gente estiver nesse funcionamento, vai ser muito mais temeroso da gente
conseguir alcançar êxito, assim. Você tem conseguido estratégias para ajudar, sejam pais, sejam os próprios jovens, adolescentes? Como é que tem sido? A gente construiu nesses 2 anos aí de trabalho uma ideia muito solidificada. A gente se reassegurou muitas vezes dessa ideia de que se os pais não se voltam para eles mesmos e não se abastecem como seres humanos, eles não conseguem ser modelo. E sem ser modelo, a palavra também fica vazia, né? Aquela história que a gente vê em charge o tempo inteiro, né? Filho, sai do celular, e a mãe lá, o pai lá, né? Assim, isso não tem impacto. Então, quando você consegue mobilizar os pais para essa ideia de que cuidar de si é fundamental no sentido de promover o equilíbrio de uma família e de servir de modelo para aquele jovem, para aquele adolescente, que não vai te atender com a sua fala, isso é fundamental. Mas eu acho que isso, o jeito mais fácil disso acontecer é quando os pais entendem que esse adolescente precisa de propósito. Então, se desde de criança mesmo ele é envolvido em algum tipo de trabalho voluntário, em alguma... pode ser a causa dos pais no primeiro momento, né? Até que ele vai achar dele, mas ele precisa ter a dimensão desse aspecto da vida. Participar em sociedade de alguma forma. Então, quando os pais já trazem essa ideia, né, de que ele precisa participar, eu acho que fica mais fácil para a gente estimulá-lo para experimentar esse caminho. Quando é tudo muito novo, quando isso não tem eco nenhum na história, nem modelo nenhum, é um pouco mais difícil. Mas, de novo, né, adolescente, se você consegue um vínculo, eles têm essa energia. É só a gente conseguir fisgar de alguma forma, né? Sim, maravilhoso. É por onde eu passo, assim, né? Eu atendo também adolescente, menos que você, né, que tá na especialidade, mas eu acho que eu trago sempre esse discurso, os dois que você trouxe muito, né? Eu acho que, assim, né, seja o que você quer que seu filho seja, né? Porque ele vai seguir teus passos, assim, né? Deixa essa herança, assim. É que eu acho que, às vezes, isso por si só não é o suficiente, né? A gente tem que estar junto, né? E aí entra, acho que essa segunda parte, que é da conexão, né? Hoje, né, curiosamente, eu estava falando, eu penso muito nisso, né? Eu tô acompanhando uma mãe com a filha adolescente, né? E ficava muito evidente, assim, a menina estava muito medicada e passando por aqueles problemas seríssimos que a gente sabe da adolescência, aquela coisa que de repente vem e a gente fala, nossa, não estava vendo isso, né? Coisas que eu acho que ficaram muito bem retratadas na série Adolescência em si, que inclusive tem um episódio, né? Aquela coisa assim, você vê uma família ali, parece que tá tudo certo, de repente vem algo muito assustador, né? E a gente sabe que isso de fato acontece, né? E aí essa dupla, né? A mãe e a filha que eu atendi hoje, né? Chegou em algum momento que a gente propôs isso, né? Então agora vamos fazer assim, vai uma para uma psicóloga, outra para outra, mas a gente vai fazer a comunhão para que elas criem esse canal de conversa, assim. E o que foi bacana hoje é que ela tava falando assim, a mãe, né, nossa, ela pintou o cabelo, tava querendo pintar o cabelo, e pra mim é assustador essa coisa do cabelo vermelho, e não sei o que, mas aí tá bom, eu tive que vencer isso, e acho que foi melhor, porque aí ela veio me contar que as outras amigas iam fazer escondido, então que ela conseguiu me contar, né. Então, assim, um pouco isso, né, assim, se a gente não olhar enquanto pais pros nossos medos, pras nossas angústias, né, eu acho que a gente não vai conseguir dar espaço para eles fazerem isso, né? E o meu comentário, né? Não sei qual que é a sua percepção sobre pintar o cabelo na adolescência, mas agora é a hora, né? Pra ficar ridícula, por favor. Não fica ridícula depois. Faça agora, né? Faça realmente agora. No final das contas, o que representa, né? Cortar o cabelo, pintar o cabelo, tal roupa, adotar não sei qual estilo. Quanto mais resistência por parte dos pais, aliás, né, mais forte vai ser o embate. Era aquilo do conflito que eu estava falando antes, né? O conflito vai haver. Ele pode ser agressivo, disfuncional, pesado ou não, ou menos, né? Então, quando os pais perdem um pouco do medo, né, do que está vindo. Em casa, os embates com o mais velho eram muito acerca de posicionamentos políticos. Eu fui obrigada a conhecer o que era anarcocapitalismo.
Então eles não chegam explicando o que é anarcocapitalismo, né? Mas assim, pra gente era uma coisa meio assustadora e o pai reagiu super mal, assim, sem saber o que era, ou foi entender o que era e achou que não sustentava, não tinha fundamento nenhum, que não tinha aplicabilidade prática nenhuma. E ele levava tão a sério as discussões, e no começo eu também, até a gente conseguir ter esse distanciamento de entender, tipo, deixa, né? Talvez tenha um ponto real aí que a gente nem conhece, porque preconceito da nossa parte, né? Não sei do que se trata, mas era muito diferente. Então a reação da gente é de... E as brigas eram feias, até que você proibiu esse assunto no jantar, assim. E hoje, que ele é um adulto jovenzinho, ele consegue explicar um pouco o que ele queria dizer com tudo aquilo pra gente, e a gente entende um pouquinho melhor, enfim. Então, e dá risada disso, né? Mas é isso, às vezes não levar tão a sério e a gente lidar com os medos mesmo, né? Sim. Com a nossa ignorância. Eu acho que essa coisa do medo da adolescência né, acho que de todos os pais, assim. Mas eu não sei, né? Eu tento aqui muito, assim, né? Lidar com isso do que eu vou ser negada, eu já parto desse princípio, né? Eu já nem tento que concordem comigo, assim. Eu já chego, né? Mãe, qual que eu ponho? Eu já sei que ela vai escolher o outro, né? Então eu já não fico aqui, assim, né? Assim, já não fico ali querendo impor, já sei. E aí quando ela nega, né? Eu falo, que bom. Ela vai achar o jeito dela e vai ser feliz. Acho que pra não aumentar a nossa frustração, né? Porque... em alguns momentos a gente vai vê-los patinando, né? Vai vê-los nesse lugarzinho aí meio que ainda tá muito prematuro e tal, mas eu acho que é isso, né? Eu vi o brilho disso, de querer se formar nisso e não abortar, né? Não deixar morrer, né? Assim, principalmente porque quando você fala da liberdade, né, Paulo, assim, poxa, minha mãe nunca perguntou, né? E qual que é o esporte, não sei o que, a gente ia, né? A gente tinha que ir, né? E se virar, assim. Hoje a gente tem que fazer curadoria disso, curadoria daquilo, quer dizer, isso aí de não ter liberdade, ter que ficar brotando no adolescente, isso já tá sendo muito desafiador pra gente, assim, né? Antes era o contrário, né? A gente já tava na rua querendo fazer mil coisas, assim, então... acho que a gente vai ter que entender um pouco isso, né? Que vai precisar segurar cada vez menos, né? Porque eu acho que essa perda de liberdade já está muito imposta, né? Eu acho que a gente bloqueou quando o ímpeto de sair era muito grande. Por uma questão estrutural também, né? Você tem segurança de deixar seu filho andando? Sim. O trânsito do jeito que tá, né? Sim. Então, eles foram perdendo todos os espaços de liberdade. E aí eles perderam a janela de oportunidade de explorar, e aí se acomoda, né? Então, o que eu acho que para adolescente é fundamental, tanto quanto comer e dormir? Atividade física. Sim, alguma, total. Tem que fazer. Total. Né? Como para todo ser humano, né? Porque eu sou a bandeira da atividade física, mas para eles, assim, é tipo desnutrição, né? Tipo desnutrição. E se puder ser um esporte que tem uma equipe, que vai competir, que já é uma causa, já é algo que extrapola o indivíduo, já é uma bandeira, né? Que ele já facilita muito, né? O processo, né? Animal de estimação também, eu sou uma fiel incentivadora. Nós aqui também. Desde que a responsabilidade pelo cuidado fique com o adolescente, porque senão é um vínculo que fica no vazio. Né? Sim, mais uma acomodação, né? Mas de qualquer jeito, assim, frequentar a comunidade, os espaços da comunidade, as feiras, as exposições, os bazares, as iniciativas ligadas à religião, acho que isso é fundamental. Estar nesse espaço desperta, né, o adolescente para as causas possíveis, né? Demais. Ótimo, então acho que é isso, né? Uma dica fantástica. Acho que é essa do esporte. E aí vou também dar um depoimento pessoal, assim, né? Eu sou uma pessoa super do esporte, então, assim, tinha expectativa de que meus filhos fossem também e tal. E bem menos do que eu gostaria, assim, né? Então eu tive que trabalhar muito nesse lugar de forçar, né? E eu tinha muito claro isso, né? Que a atividade física seria como uma obrigação. E aí, né, eu acho que um depoimento que eu acho que é importante deixar aqui, né, tem criança que não tem, né, muita aptidão física, assim, né, meu filho, ele é uma pessoa assim, então é muito mais desafiador para a criança que não tem aptidão física a gente colocar eles nesses espaços, porque ainda vem a história do bullying, da insuficiência e de tudo mais, né.
Mas a gente teve uma experiência muito feliz esse ano, então acho que até, né, já estava ali conectada com aquele vídeo que você colocou e tal, que foi da arte marcial, né? E aí ele começou o Krav Maga e, nossa, foi revolucionário, assim, sabe? Porque eu acho que na arte marcial, além da gente trabalhar tanta atividade física, a gente também trabalha um pouco desses conceitos, né, de guerreiro e tal, e ele já era um pouco ali do anime e tal. E saliento, né, porque também não foi assim, foi obrigatório e todo um desafio para o começo e no fim, felizmente, é uma arte marcial que todas as idades podem, né? Eu entrei junto com ele, assim, então agora somos dois fazendo o Krav Maga e estamos adorando, assim. Então, assim, eu daqui do meu ponto de vista, eu vou dizer, foi super desafiador conseguir esse lugar, né? Então, assim, apesar de a gente estar aqui divulgando a importância dele, é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que não desistir, né? Continuar, assim, porque... Não, até porque... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Estamos... Até porque são tantas possibilidades. Sim. Tem para quem gosta de esporte, para quem não gosta de se expor, para quem é mais competitivo, para quem não é, tem dança, tem muita possibilidade, né? Então, experimenta, a gente tem essa chance, né? Isso é uma vantagem, tem que experimentar. E achei legal o que você falou, né? Que agora são dois fazendo. Então, de novo, quando a gente entende a adolescência de uma forma mais acolhedora, eles acrescentam, né? Essa energia contamina, né? O sistema. Acho que é bem por aí, né? Eu falo que eu gosto da adolescência porque é isso, né? Antes da gente já bloquear, talvez a gente perde a oportunidade de aprender com eles também, né? E traz um pouquinho desse trabalho da parentalidade que vocês fazem, né? Eu fiquei super mexida, assim, quando você falou, né? Você falou, o nosso trabalho, ele é muito solitário, né, gente? E ela, mais pura verdade, assim. De um lado, tem uma coisa muito boa de poder trabalhar no nosso consultório, aqui naquela intimidade com o paciente. Por outro, tem uma angústia que você vai vendo aquilo sem dividir, né? Então, assim, eu também tenho muitas parcerias com psicólogos, inclusive estou numa clínica também, que a minha sócia é psicóloga. E fiquei muito interessada, assim, conta um pouquinho, assim, como que tem sido esse trabalho da parentalidade mesmo em rede, né? A gente partiu do trabalho da Ana Paula Frederico, que é a psicóloga que trabalha com psicologia sistêmica. Legal. Que é justamente o papel de cada um dentro do sistema, seja família, seja sistemas maiores de trabalho, etc. O entendimento que a gente tem, acho que você me disse se você concorda, né, é que como as famílias foram ficando muito nucleares, muito sem referência, sem modelos, né, porque vamos pensar no que a gente estava discutindo agora da adolescência, né, dessa reação que choca os pais no primeiro momento. Se tivesse o avô mais perto ali, convivendo com a tia no mesmo quintal e vários sobrinhos e netos na mesma fase, a avó, o avô ia falar, deixa, não é? Sim. Coloca a referência de quem tem mais tempo de vivência e que já viu a fase se organizar. Perfeito. Porque a roupa que ela não vai concordar de usar, porque você está sugerindo hoje, talvez no outro momento ela se aproxime mais de você, né? Na vida adulta. Não é naquele momento. E só com a vivência a gente entende isso. Mas isso era transmitido pelas outras pessoas da geração, né? E aí os pais foram ficando muito solitários. Como a gente ficou solitário em todos os outros papéis da nossa vida, né? De verdade, a gente vê tutorial para qualquer coisa. E você não aprende a fazer a receita com a sua avó ali, olhando, né? Enfim, a gente vai sempre buscar informações. É como se a gente tivesse que se formar, né, se instruir, se capacitar para tudo hoje em dia. Né? A gente não se conecta mais com a nossa realidade. E aí a gente começou a pensar em fazer cursos de orientação para pais, porque essas orientações se repetem muito. O cerne da questão é essa, né? Primeiro se identifique, se reconheça, se integre, entenda seu papel nesse sistema. E aí você vai olhar para o outro, entender o outro, porque é só a partir do próprio reconhecimento que você pode olhar o outro com verdade, né? E aí você constrói um sistema mais saudável. E a gente começou a se reunir para preparar o material, que seria para o curso. E esse material virou livro, e agora a gente está terminando a gravação do curso em vídeo mesmo, né? Vai ser, que as pessoas todas vão poder ter acesso, então. Mas que ainda não está pronto. Muito em breve. Não, o vídeo não, o livro está lançado. Foi muito
feliz, assim, porque na verdade o livro foi um efeito colateral, né, da tentativa de elencar o material, mas as pessoas têm dado feedbacks muito gostosos pra gente, de quanto o livro tem sido transformador, de quanto elas têm lido aquilo com atenção, com carinho e trazem o impacto que está trazendo na vida delas. São coisas muito óbvias, são coisas que a gente sabe, né, e são coisas que estão enterradas, assim, soterradas, né? No meio da rotina, da correria, são coisas que a gente não consegue colocar na prática, mas que a gente tem dentro da gente. Perfeito. A gente tem falado muito aqui dessa questão da aldeia, né? Que para educar uma criança não precisa de uma aldeia toda, assim, né? Que eu acho que é isso aí que você estava falando e que isso aí tá muito perdido, assim, né? E legal você trazer também. Exatamente, eu falo que tudo é elemento, né? A tia louca era um elemento para nosso entendimento sobre a vida, né? Os elementos positivos, negativos, todos faziam parte. A gente não tem mais esse contato, né? Isso mudou muito e eu acho que não é nunca naquele lugar de negar o futuro ou de rejeitar o que é, mas de adaptar, né? Da gente entender que estando nessa realidade a gente vai ter que buscar recursos para transformá-la de uma maneira mais saudável, né? Então muito bacana entender que os profissionais já estão se conectando com isso, né, com essa necessidade que foi perdida junto com as modernidades que vieram, né, porque ao mesmo tempo que a gente também pode ter melhorado em muitos outros, a gente teve perdas que precisam ser cuidadas, né. E do sistêmico, né, inclusive nosso último episódio foi sobre isso, né, a gente falou de depressão pós-parto, mas eu trouxe uma pediatra, né, quer dizer, se o pediatra consegue entender que para cuidar daquele filho ele tem que cuidar de uma família inteira, né, não vai ter outro jeito, né, não vai ter jeito da gente compartimentalizar a coisa, né, e eu acho que é isso, assim, eu adorei muito essas duas informações que você traz, né, tanto do propósito, quanto ajudar o adolescente a trazer esse sentido de desafio, de busca, de identidade, quanto o nosso, de paz, né, porque é uma tarefa difícil, assim, né, eu acho que só a gente se cuidando muito, entendendo muito, e aí talvez buscando esse tipo de rede de apoio que a gente vai dar conta de lidar com o que tem vindo pela frente, né? Com certeza. A gente está desconectado da nossa própria intuição, né? No ruído do mundo, né? No barulho que a gente está inserido, a gente não consegue perceber as emoções, se conectar com a intuição e realmente o contato com as pessoas que poderiam trazer isso pra gente tá muito diluído, né? E é isso, não é negar o novo, de jeito nenhum, ele veio para ficar, mas a gente não precisa abrir mão do que era bom, sabidamente saudável, né? A medicina está fazendo esse movimento. Total, quando você foi falando eu fui pensando, A gente segmentou e agora a gente volta, né? A psiquiatria fez isso com os antidepressivos, não foi? Sim. Começou com um mecanismo bem sujo de ação, foi ficando cada vez mais específico e depois foi expandindo de novo, porque o específico não dá conta, né? Não dá conta. Eu acho que ele é muito valioso para a compreensão do processo, né? Mas ele não é exclusivo para o tratamento, né? Então, isso, acho que não é suficiente como resposta, né? Por último, Paulo, assim, acho que uma coisa que tem assustado muito, suicídio, adolescente se cortando, todas essas coisas. Você tem alguma informação para trazer pra gente sobre isso? Precisa mesmo se preocupar? Para que lado estamos? Outra pergunta que eu recebo muito aqui, eu tenho minha resposta, mas queria te ouvir. Não é muito cedo para tratar? Coisas nesse sentido, assim, né? Do adoecimento em geral, como tem sido vivido aí na sua prática? Precisa sim prestar atenção, isso é um problema real e é fonte de muito sofrimento. Acho que isso é consequência de tudo que a gente veio discutindo até agora, né? Do isolamento, da falta de rede de suporte, de propósitos que extrapolem, da rede social que faz que é um atentado à autoestima. Sobretudo meninas que são muito mais vulneráveis, mas a gente vê meninos cada vez mais também. E aí essa sensação de insuficiência, de ficar se comparando com um modelo que está sempre muito acima, muito perfeito, enfim. Lembrar que para adolescente a gente tem que observar comportamento. Não dá para esperar que um adolescente vai chegar na mesa de jantar e falar: olha, estou com um problema, né? Hoje eu tive vontade de me cortar ou eu me cortei. Não é assim que vai acontecer. Os pais vão ser os últimos a saber. E não vai ser uma comunicação verbal, provavelmente. Então, estar atento para o tipo de conteúdo que ele consome é um desafio, mas é fundamental. E como é que você faz isso sem ser invasivo? Você não vai ficar checando, porque eles escondem da gente
com a maior tranquilidade. Tudo que eles querem que você não veja, ou que você veja, né? Fomos assim também. Né? Então tem que ser um canal de comunicação e de observação. Então observar o comportamento da criança e do adolescente é fundamental. O comportamento, o que eu estou querendo dizer? Rendimento da escola, se tem alguma quebra muito significativa de padrão, de alimentação, de sono, e o espaço para falar, para comunicar. Porque a comunicação não vai ser clara, verbal, mas ela vai vir através de temas de interesse, das informações que compartilha, daquilo que chama atenção do assunto que está sendo discutido. Então, ter escuta para isso é fundamental. Muito bom. Quando algum sinal de alerta, alguma ruptura, né, no comportamento do adolescente chamar, ou da criança, a gente está falando de adolescente, mas crianças também, né? Sim. Crianças principalmente com transtornos ansiosos, né? Quando alguma ruptura nesse sentido chamar atenção, aí a escuta tem que ser mais atenta. Às vezes a criança não vai conseguir falar com os pais têm que lembrar que não se trata de confiança, às vezes se trata de não querer decepcionar, desapontar, de expectativa, de antecipar uma crítica, ou de antecipar que vai frustrar os pais dessa forma, então eles não vão falar. Né? Aí, de repente, é aquela tia mesmo que era mais próxima, ou a mãe do amigo, sabe? Aí você tem que buscar um canal. E, eventualmente, se o sinal for persistente, aí é buscar ajuda profissional mesmo, né? A questão de medicar criança e adolescente é sempre muito delicada. E vale dizer que, preferencialmente, não é nunca a primeira alternativa, né? O manejo terapêutico deve ser considerado, pelo menos em primeiro lugar. Depende da gravidade do caso, enfim, mas deve sempre ser considerado em primeiro lugar. Mas quando a gente chega numa situação em que a indicação da medicação é porque o sofrimento, a patologia está instalada. E aí existem riscos para o uso de medicação, efeito colateral? Claro que existe, né? Mas é ingênuo pensar que o adoecimento também não traz um risco. Compromete o desenvolvimento cognitivo, vai tendendo a, quanto mais tempo, né, em sintoma, a gente sabe que isso vai aumentando a chance de reincidências e recorrências na vida adulta e recaídas, né, e cronificação de sintomas na vida adulta. Isso pode ser um divisor de águas em termos de qualidade de vida para a pessoa. Então, a medicação não é para ser banalizada. Sou absolutamente contra esse uso. Por exemplo, Zolpidem para dormir, que adultos têm feito, né? Então não se trata de banalizar o uso da medicação, mas quando há indicação, levar em conta que o prejuízo do outro lado, o sofrimento naquele momento é significativo, senão não teria indicação da medicação, né? Sim. E acho que isso, né? Você lembrando... concorda? Super. Talvez eu seja até um pouquinho mais, menos conservadora do que você, assim. Quando os pais me perguntam, não tá cedo demais para tratar? Eu falo, depois talvez a gente vai ter que colher consequências muito mais difíceis de tratar, né? Eu peguei muitos, né, adolescentes que eu tratei, que hoje eu vejo, nossa, já se formou, já tá trabalhando, já tá com aquele autoconhecimento, né, tá super on, assim. Então, assim, eu acho que, claro, né, buscar um tratamento onde os pais se sintam conectados, confiantes, que aquilo ali não seja, como você disse, uma banalização, mas a partir da hora que entendeu que, né, que aquele cuidado está sendo feito, né, de uma maneira, né, positiva, entender que isso pode trazer muita potência a longo prazo, né, porque não vai fazer isso, né, fazer o divisor de águas, talvez para naquele momento não gerar uma consequência a longo prazo, traumas e tudo mais, assim. Então eu sou um pouco mais, vamos tratar nossos adolescentes quando necessário, né, e na dúvida busca, né, eu sempre falo, não é porque foi no psiquiatra que vai ser medicado, gente, vamos no psiquiatra para entender, né, para buscar ajuda, assim. Mas adorei muito isso que você fala, né, da observação, e é bem isso mesmo, né, adolescente não fala. E aí quando chega ali, né, ou que se cortou, ou alguma informação muito que os pais não estavam acompanhando, eles ficam muito assustados. Então eu amei essa dica que você dá de estar em observação. Acho que para mim é meio natural isso, talvez porque eu estou muito imersa nesse tema, mas eu acho que a gente vai ter que gastar tempo com o adolescente, né, Paula? Assim, eu falo isso por mim, assim, eu faço muita questão de levar e buscar na escola. Felizmente, meu trabalho me permite, eu sei que não é toda a realidade,
Mas que eu falo assim, tem pontinhos ali que eles são pontinhos de a hora que tá chegando a agonia, assim, né? Porque é na escola que às vezes acontece o drama. Então, assim, quando a gente tá indo lá pegar hoje mesmo, né? Peguei um em cada horário e aí você vê, né? Quando eles estão sozinhos, vem muito mais informação, assim, individual, porque não tá o irmão junto. Eu sempre conto muito aqui também, uma coisa que mudou muito a minha conexão com os meus filhos foi, antes de dormir, fazer uma oração junto com eles ali, que faz uma busca, né, que agradece do dia de hoje, que quer jogar fora. Eu lembro que, né, quando eu estabeleci isso na infância, até hoje eu sei que ali naquele momento, às vezes, assim, se tiver alguma angústia, ela aparece, assim, né, então eu acho que para nós pais, isso aí que você falou da observação é fundamental, mas ela vai exigir da gente tempo, né? A gente vai ter que gastar tempo com isso. Né? Escuta ativa, né? Você tem que estar disponível. Sabe uma dica que eu acho que é excelente quando é possível? Trazer os amigos. Ai, amo! Pra carona. Esse é muito bom. Carona, no carro você ouve todas as fofocas. Você fica dirigindo, quanto mais muda você tiver, mais eles vão se distraindo da sua presença. E você fica sabendo, numa carona você fica sabendo coisas que você não suspeitava antes, né? Perfeito. Então, eu acho que trazer os amigos para perto, ter essa oportunidade de estar por perto mesmo, quando eles estão conversando, são coisas muito ricas, mas é isso, demanda tempo, né? Mas aí a gente tem que ter coerência, né? Você quer ser um pai, você quer ser responsável, não adianta se entupir seu filho de coisas materiais e não olhar para o que porque ele está vivenciando, né? E eu digo que é uma zona que vale muito a pena, né? Pelo menos de onde eu parto, assim, né? Dá tudo agora, né? Dá tudo agora, porque agora é a época da nutrição, é a época do entendimento, né? E depois desses frutos vem melhor lá na frente, né? Então, sim, entendamos que eu acho que a gente vai ter que se munir de tempo, vai ter que se munir de informação, vai ter que se munir de apoio de todas as partes, mas que eu acho que isso talvez economize muita vida lá na frente e traga muita potência, né? Sem dúvida. Hoje, nenhum dos dois está em casa mais. Né? O que eu tinha que ter feito... eu sonhei nesse dia. Não porque eu quero que eles vão embora, mas esse sentimento assim, vencemos, né? Vencemos, Então, mas é isso, agora eu tenho todo o tempo do mundo para fazer o que eu quiser, das minhas realizações pessoais, das minhas ambições cognitivas, profissionais, enfim. O que eu tinha que ter feito por eles, eu vou ter muito pouca chance de resgatar de agora em diante. Eu falo, cada fim de ano letivo eu falo, olha, mais um ano a gente venceu, então por isso que eu acho que essa coisa da ida deles pra fora, eu falo assim, nossa! Mas mesmo, nossa, é um sucesso, né, quando eles estão firmes pra sair do ninho mesmo, né, e sair voando, alçando voos, né, é um sucesso. Que bacana. Muito obrigada, amei essa conversa. Tem alguma informação que a gente não passou, alguma... sei lá, sugestão, livro, qualquer coisa pra gente finalizar? O seu livro, né? Claro que vai estar aqui pra gente, que eu já tô curiosíssima pra conhecer. Eu acho que nessa época de fim de ano é uma ótima época de balanço interno, né? Agora, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que se interesse pelo conteúdo, acho que é super importante entender que saber e não fazer é igual a não saber. Isso é uma frase de aula de filosofia, né? Então, se alguma coisa tocou em relação a tudo isso que a gente conversou, é para começar agora, né? Não dá para esperar, não dá, porque essa informação se perde no vazio e saber e não fazer não vai repercutir em nada. Mas que vale muito a pena, né? A gente cumprir bem o papel de pai e mãe é uma das maiores satisfações da vida, tenho certeza. Nada realiza mais que isso. Sim. Ou poucas coisas, realizem mais, talvez, né? Sim. Amei. Obrigada mais uma vez, Paola. Espero que a gente possa aí também, de repente, fazer novas chamadas, novas conexões aqui para fazer fluir ainda mais, né? Esses temas aí que eu acho que são tão relevantes pra gente e que tem mudado a cada dia, né? Eu sou suspeita, né? Eu gosto. Mas o prazer foi meu mesmo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia participar. Obrigada. Obrigada a vocês pela escuta e aguardo vocês nos próximos episódios.